Olá, amigos, muito boa noite Edina, boa noite Yuri, Maria Rita, Vera. Nós estamos iniciando as nossas atividades, o nosso estudo de hoje, e vamos aguardar alguns segundinhos para que nós possamos receber os nossos amigos que estão chegando, e vamos iniciar em seguida. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Olá, Paula, bem-vindos. Muito boa noite a todos. 30 segundinhos e nós iniciamos. Então, vamos lá, amigos, nós vamos iniciar então as nossas atividades de hoje, agradecendo inicialmente a presença de todos vocês, que nós possamos aproveitar estes momentos, com bastante alegria, com bastante tranquilidade, que possamos ter uma noite, alguns minutos de reflexão, que os bons espíritos possam nos envolver, visitar os nossos lares, nos ajudar nesses momentos com intuições, trazendo energias positivas, limpando nossos lares, limpando nossa psicosfera e nos trazendo a presença do Mestre com muito carinho, com muita serenidade para todos nós. Então nós iniciamos as nossas reflexões de hoje, convidando a todos para que nós possamos refletir sobre elementos da doutrina e do Evangelho de Jesus. E nós muitas vezes reservamos esses momentos, e eles são preciosos, são oportunidades que nós temos de ir criando uma nova dinâmica para as nossas vidas. Isso é muito importante, porque nós não nos damos conta, às vezes, de quão importante é criarmos novos hábitos, criarmos uma nova dinâmica de vida. E é exatamente um pouco sobre isto que nós vamos falar hoje. Porque nós queremos que a nossa vida dê certo, nós queremos ser felizes, nós já sabemos, como espíritas que somos, que há um ajustamento a ser feito entre nós e a lei divina, entre nós e nosso Pai. Deus nos criou livres. No momento em que nós tomamos consciência dessa liberdade, muitos de nós agimos como o filho pródigo, Nós começamos a testar a paciência do Pai. Pedimos o que é nosso, como se tivesse alguma coisa que não é nossa, Sendo filhos de Deus e herdeiros da eternidade do Pai, tudo nos pertence. Mas nós agimos de maneira infantil e começamos a testar a nossa liberdade. Infelizmente, esse teste nos leva muitas vezes ao sofrimento. Então, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, todos nós conhecemos, Onde é que está escrita a lei de Deus? Bom, respondem os Espíritos, na vossa consciência. E Allan Kardec questiona, mas se está escrita na nossa consciência, por que nós esquecemos? E por que é preciso lembrar os homens? Bom, exatamente porque nós, ao invés de ouvirmos a nossa consciência, começamos a ouvir tudo aquilo que não é a nossa consciência. Começamos a ouvir as outras pessoas, a ouvir o mundo, a ouvir os amigos, a ouvir a moda, o artista que fala na televisão, e nós esquecemos que temos em nós uma bússola que nos orienta no caminho, que nos mostra a direção a seguir.
E aí, muitas vezes, nós começamos a agir contra as leis de nosso Pai. E isto vai nos levando, evidentemente, a um certo sofrimento. Por exemplo, o nosso corpo ele tem uma estrutura. Bom, eu posso querer pular para testar a minha capacidade, eu posso querer pular de uma altura de 10 metros. Bom, mas eu corro o risco de quebrar as pernas, porque meus ossos não foram desenhados para pular de 10 metros. Eu posso comer, mas nós não queremos só comer, nós comemos, ao invés de os 800 gramas que uma pessoa pode comer, né, sei lá eu quanto, não importa, nós comemos 5 quilos, e aí passamos mal. Então Deus colocou junto com o nosso livre-arbítrio, ele colocou a lei de ação e reação. Porque aí nós vamos testando a nossa liberdade, mas ele vai nos ensinando. A cada teste que nós fazemos contra a lei, nós sofremos. E é Deus que coloca o remédio, né, já junto com o problema. Você quer testar a sua liberdade? Teste, mas você já vai imediatamente aprender. Ou, depois de algum tempo, você vai entender que não deve fazer. Então, nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, e o progresso vai se fazendo, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, na pergunta 780, ele se faz moralmente e se faz intelectualmente. E muitas vezes nós evoluímos mais rápido intelectualmente. Mas os próprios benfeitores nos dizem que o progresso intelectual ajuda no progresso moral. Porque nós começamos, à medida que ficamos mais inteligentes, a questionar. Por exemplo, nós começamos a perceber que há injustiças no mundo, aparentemente, que alguns sofrem e outros não, que alguns nascem com todo conforto e bem-estar e outros em profunda miséria. Então, a nossa própria inteligência vai criar aquilo que nós chamamos de filosofia, que é justamente o conjunto destas buscas de conhecimento, de entendimento da vida, da nossa situação. E nós percebemos, à medida que o tempo avança, que nós não ouvimos essa consciência. Dentro de nós sabemos quando estamos agindo certo, nós sabemos quando estamos agindo errado. Nós sentimos dentro de nós que estamos fazendo alguma coisa que não concorda com a lei divina. Mas nós fomos, meus irmãos, criando condicionamentos. E esses condicionamentos são complicados. São muitos séculos de condicionamentos no erro, nas paixões, nos vícios. Por isso que eu disse no início que é importante criarmos novos hábitos. As pessoas às vezes nos dizem, nossa, mas vocês vão para o estudo de novo? Outra vez estudo, palestra espírita de novo? Basta olhar, né? Quantos séculos nós fizemos outras coisas para ver que nós estamos fazendo muito pouco, na verdade. Nós deveríamos escutar palestra, fazer estudos, trabalhar na caridade 24 horas por dia, todo dia. Porque nós passamos séculos criando outros condicionamentos. E são contra estes condicionamentos que nós lutamos agora. É esta a nossa luta, é esta a nossa dificuldade. Como um amigo nos disse recentemente, a batalha está aí. É a busca, é a luta pela superação da nossa condição inferior. Por quê? Porque nós percebemos que é o distanciamento da lei que nos traz sofrimento. E nós, quando começamos a entender isto, nós começamos a refletir, a procurar entender o que está acontecendo, por que eu estou infeliz, por que eu sofro. Por que as coisas não estão bem? Por que eu experimento essas sensações de desajuste? Isto tudo é a vida nos lembrando que é preciso dar outro rumo à nossa existência. Nós andamos muito tempo contra a correnteza da lei divina.
Nós batemos muito a cabeça com a nossa teimosia. E Deus está nos lembrando que, bom, primeiro nós como espíritas entendemos que já estamos enfrentando as consequências deste passado. Ele nos busca, ele vem atrás de nós, porque toda ação tem uma reação. Nós disparamos uma série de processos no mecanismo da vida e a vida nos manda de volta. Mas é lógico que a lei divina é amor. Ela quer que nós aprendamos. E ela não vai usar a justiça se nós usarmos o amor. Nós temos a opção. Nós podemos usar a justiça se não obedecermos, ou nós podemos usar o amor. E o Pai vai nos deixar usar o amor para criarmos uma nova situação de vida, uma nova dinâmica de vida. Então, nós estamos aqui hoje para criar esta nova dinâmica de vida, para desabituar a nossa alma do erro, para habituar a nossa alma à reflexão, ao entendimento, à compreensão das leis divinas, porque nós já entendemos que o afastamento destas leis nos tem causado sofrimento. Então, esse sofrimento vai nos acompanhando. E no livro A Gênese, Allan Kardec faz um belíssimo estudo sobre o bem e o mal, e num momento ele diz, nós começamos a cansar do sofrimento, nós começamos a cansar da dor, porque junto com as nossas paixões, com os nossos desequilíbrios, com o teste que nós fazemos contra a lei divina, usando a nossa liberdade, e isso é muito bonito, né? Deus realmente nos criou livres, porque Ele nos dá o direito de agir contra Ele e contra as leis. É óbvio que, ao mesmo tempo, Ele tem que nos ensinar que há leis, porque isso nos protege também. Se nós entendemos que as leis funcionam para o nosso bem, nós começamos a ser felizes, porque as leis não foram feitas para nos machucar. Deus criou leis para nos tornar felizes, para que, conhecendo estas leis, nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos viver em comunhão com ele e aproveitar tudo aquilo que ele nos oferece. Então nós estamos aqui porque o Espiritismo nos convida a esta reflexão sobre a construção de uma nova vida, sobre a construção de uma nova identidade espiritual, na qual nós possamos vencer as nossas limitações, os nossos condicionamentos. Esses condicionamentos, nós vamos falar um pouco mais à frente, são muito complicados, porque eles criam bloqueios para o nosso progresso espiritual. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que quando Jesus dizia, por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Nós buscamos dinheiro, nós buscamos poder, nós buscamos conforto, nós buscamos o atendimento às nossas paixões, aos nossos vícios, aos nossos condicionamentos negativos. E mesmo buscando coisas boas, porque você pode estar buscando uma situação financeira estável, com muito trabalho, com muito esforço, mas para fazer isso nós nos afastamos da lei divina. Nós dizemos, não, eu não vou cuidar da minha alma, eu vou cuidar primeiro disto. E esse é o erro, porque nós começamos a nos desajustar. Quanto mais nós nos afastamos do Pai, da influência dos bons espíritos, da influência do bem, nós corremos riscos. Então, tudo isso nós já vivemos muitas vezes, meus irmãos. Nós já repetimos esse condicionamento de esquecer da alma para cuidar do corpo, de tudo. Nós vamos cuidar da família, do dinheiro, da empresa, da candidatura a vereador, a prefeito, a senador. Nós vamos cuidar de tudo, mas nós deixamos a nossa alma para depois. O fato é que a cada vez que isso aconteceu, diante da morte, nós nos encontramos como mendigos espirituais, numa situação de profunda necessidade, chegando ao plano espiritual quase sempre dementados, como diz Emmanuel,
numa condição de profunda necessidade, como verdadeiros mendigos espirituais. Então nós estamos aqui para começar a estabelecer novas prioridades. Eu quero viver uma outra vida. Para isso eu preciso criar novas prioridades. Para isso eu preciso criar uma nova dinâmica de vida. Porque senão eu vou continuar repetindo os mesmos erros, eu vou continuar caminhando contra as leis divinas e eu vou sofrer. De novo, de novo e de novo. Então esses condicionamentos são muito difíceis. E nós vamos notando que o primeiro sinal de que nós estamos entendendo é que o dever começa a ser algo importante para nós. Já não é mais um peso. Então, nós nos impomos o dever de cumprir as nossas obrigações bem cumpridas, de respeitar as normas, de fazer as coisas com correção, de estabelecer horários, compromissos, atender às nossas obrigações espirituais. Nós priorizamos e começamos aos poucos a perceber que tem uma lógica muito bonita quando nós priorizamos o essencial. Notem bem, por que quando uma pessoa está ajustada às leis divinas, a vida caminha com facilidade? Por que a vida funciona quando nós estamos ajustados às leis divinas? Porque o Pai está cuidando de nós o tempo todo. Os bons espíritos estão nos influenciando o tempo todo. No Livro dos Espíritos, o belíssimo capítulo sobre os anjos da guarda, eles próprios dizem a Allan Kardec: nós procuramos todos os meios de vos ajudar. Mas vocês não oram, vocês não param, vocês não reservam 5 minutos para nos ouvir. Como é que nós podemos vos ajudar? Então a pessoa está lá, toda na turbulência. Como é que eu vou resolver esse problema? Porque é o meu negócio, e agora eu preciso resolver isso, e aquele empregado que está me dando problema, aquele patrão que eu não tolero mais, e como é que eu faço? Se nós parássemos para orar 5 minutos, nós receberíamos as orientações, porque as intuições começam a chegar. Meu filho, vá por aqui, meu filho, vá por ali. Então, nós abrimos o canal de comunicação, mas é preciso fazer isto, porque senão não tem como. Então, a pessoa que ora, a pessoa que reserva um tempo para ir à casa espírita, a pessoa que reserva um tempo para assistir uma palestra, um estudo, para participar de um trabalho de caridade, ela se coloca sob o olhar de Deus, sob o olhar dos bons espíritos. E eles começam a envolver a vida desta pessoa. Eles começam a cuidar desta pessoa, porque ela é alguém que está agindo dentro do mecanismo da vida. Se nós cuidamos dos nossos irmãos, Deus cuida de nós através dos bons espíritos. Então não é ganhar, não é fazer para ganhar, é fazer para ser feliz. Eu quero ser parte do que é bom na vida, eu estou cansado de fazer parte e de bater contra as leis divinas, de bater cabeça contra as leis divinas, fazer parte do lado oposto às leis divinas, aquilo que me tem causado infelicidade. Então, nós começamos a perceber em nós esta mudança. Nós ouvimos mais, nós nos preocupamos em estudar mais, nós reservamos algum tempo para a leitura. Então, tudo isto começa a produzir efeitos na nossa vida, começa a criar uma dinâmica diferente. E aí as pessoas olham e falam: nossa, parece que dá tudo certo na tua vida. Mas lógico que dá certo, não tudo, mas mesmo o que dá errado nós somos capazes de lidar, porque nós procuramos a ajuda de quem pode nos ajudar. E nós perdemos a arrogância de achar que somos capazes de resolver tudo com a nossa inteligência fenomenal. Porque a nossa inteligência não dá conta da vida toda. Ela dá conta de muito pouco. Ela é só uma parte, do que nós temos. Então é muito bonito, porque nós vamos vendo as pessoas, como nós todos aqui, que começamos a detectar essa necessidade de ouvir Deus.
de ouvir os bons espíritos, de ouvir aqueles que podem nos guiar a uma vida nova, a uma vida melhor, a uma vida com mais serenidade, sair desse turbilhão, dessa loucura que está o mundo, reservar um tempo para a paz, para o nosso espírito, porque nós já entendemos que a afinidade com a lei divina nos traz paz, e paz não tem preço. Paz não tem preço, serenidade de espírito não tem preço. E muitas vezes as pessoas chegam, né, e viam lá pessoas, né, como Dona Ivone Pereira, ou Chico Xavier, ou outros, às vezes um simples trabalhador da casa espírita, lá a senhorinha que dá passe nas pessoas e depois vai cuidar da sua vidinha. Simples, mas sempre tranquila, serena, em paz. E às vezes está lá o grande empresário, né, todo turbulento, todo em sofrimento, todo angustiado, porque a pessoa tem a ilusão que pode resolver tudo, que pode controlar tudo. E esta ilusão nossa nos tem causado muito sofrimento. Então nós temos que ter a lucidez de recorrer à ajuda, à proteção, ao amparo dos nossos espíritos protetores, porque eles estão presentes para isso. Então é muito interessante, porque nós olhamos lá para o Evangelho, né? E há passagens muito bonitas que nos contam um pouco disto. Há um momento em que Jesus está muito procurado ali, né? No meio daquela multidão toda, às margens do lago. As pessoas vinham de todos os lugares para ouvi-lo, né? E ele viu 2 barcos que estavam ali se aproximando, os pescadores estavam tirando as redes e lavando as redes, mas não havia peixes, eles estavam chegando da pesca noturna, né? Estavam chegando e ali já tirando tudo, né? E Jesus faz sinal para um deles, e esse um deles é Simão Pedro, né? E ele diz: eu vou entrar no seu barco e você afaste ele um pouco. Simão Pedro já sabia quem era Jesus, já havia estabelecido algum contato, mas ainda estava meio reticente, né? Porque seus amigos e várias pessoas já estavam ouvindo aquele homem diferente que estava ali, que estava falando com todo mundo. E ele fala para o povo, né, ali do barco de Simão. E diz o texto que quando ele acabou de falar, ele disse a Simão: afasta-te, vai em direção ao mar, né, afasta-te da costa, né, das margens, e lança as redes para pescar. E Simão responde para Jesus dizendo: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas, sobre a tua palavra, ou seja, confiando na tua palavra, eu vou lançar as redes. E aí eles fazem isso, né? E pegam um cardume imenso que eles não dão conta. Simão Pedro faz sinal para que o outro barco, né? Ele era sócio de João e Tiago, faz sinal para que eles se aproximem, para que possam ajudá-lo a conseguir tirar toda aquela quantidade de peixes, porque as redes estavam se rompendo. E naquele momento eles encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. Tal era a quantidade. Tinham passado a noite inteira tentando pescar. E aí diz o texto que, vendo isto, Simão Pedro se prostrou, se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, eu sou um homem pecador. O que queres comigo? Eu sou um pecador, afasta-te de mim, Senhor. Eu reconheço que tu és aquele, o Filho de Deus. E Jesus, porque ele ficou espantado diante daquilo, né? E Jesus lhe diz: Simão, não temas. Doravante eu te farei pescador de homens. E o texto termina dizendo: e levando os barcos para a terra,
deixaram tudo e o seguiram. O que é que tem esta passagem com o que nós estamos falando? Nós temos várias coisas aí, né? Simão Pedro era um destes homens que eu acabei de falar, era um de nós, era um que estava todo o tempo aflito porque precisava ganhar a vida, precisava pescar, precisava pagar impostos, pagar provavelmente seus empregados. Ele era um pescador, ele era um empresário, né? Nós temos uma imagem dos apóstolos como se eles fossem assim, eles eram simples, mas não pobres, miseráveis. Eram, na verdade, homens que tinham seus próprios negócios. Simão Pedro tinha uma empresa de pesca, né? E ele era um homem que tinha as preocupações de um homem da sua época, tinha família, era casado. Nós vemos que Jesus vai à casa de Simão Pedro e cura a sua sogra, o que pressupõe que ele era casado. Nós temos que provavelmente tinha filhos. Nós vemos aí o especialista, né? É o homem que conhece o seu métier, a sua atividade. É como se eu chegasse lá, né, no consultório de um... Vamos pegar aqui a nossa amiga Paula, né? Ela é fisioterapeuta. Eu chegasse lá, eu não, né? Imagina que chegue lá Jesus disfarçado, ela está atendendo um cliente, ele diz, olha, não aperte aqui não, aperte ali, né? Mexa, faça esse movimento ali naquela parte. E a Paula poderia virar para ele e falar assim, mas quem é você? Eu sou a fisioterapeuta aqui, né? Ou se ele entrasse na minha classe e dissesse, não ensina mais a química assim, não, ensina de tal modo, né? Ou falasse para qualquer um de nós, no nosso domínio, né, de conhecimento, de atividade, nós poderíamos retrucar dizendo, mas quem é você para me dizer como fazer? Mas Simão Pedro, que era o especialista e poderia ter dito isso, ele diz, Senhor, nós tentamos pescar a noite toda, mas, confiando na tua palavra, eu vou lançar as redes. Então, este é o homem que já está maduro espiritualmente. Este é o homem que já está maduro espiritualmente. Porque mesmo contra a sua experiência e mesmo contra o fato dele ter tentado tudo o que podia até ali, ele já está maduro para dizer, bom, talvez eu esteja errado. E eu devo escutá-lo. Então nós às vezes passamos toda uma vida tentando resolver as coisas como se fôssemos capazes de tudo resolver. Não ouvimos e não damos atenção 5 minutos da nossa semana para o Evangelho, para os benfeitores espirituais, para a bondade dos nossos amigos espirituais. E queremos que as coisas continuem. Nós tentamos, hein? Lá nós tentamos de um jeito, tentamos de outro, passamos toda a vida tentando pescar aquela riqueza, aquela situação, aquela pessoa, aquele cargo, né? E não cuidamos do essencial, não cuidamos daquilo que é o centro de tudo, que é o eixo de tudo, que é o nosso espírito, que é a nossa vida espiritual. Então, nós temos ali o homem que é o especialista. Ele sabia pescar. Jesus não era pescador, ele era carpinteiro, marceneiro, mas não pescador. Mas ele ouve Jesus. Senhor, eu me fio na tua palavra, eu vou lançar as redes. Então ele mostra ali maturidade espiritual. Mas a maturidade espiritual de Simão vai além, porque ele olha para o fenômeno e como é que ele vê o fenômeno que aconteceu diante dele. E é aí que os nossos condicionamentos são importantes. Porque nós vemos que ele olha para aquele evento, mas vamos trocar Simão Pedro e colocar Judas. Judas diria, Senhor, vamos abrir uma empresa de pesca? O Senhor me diz onde lançar a rede, eu pesco e eu te dou metade.
Então, é o condicionamento. O sujeito está tão condicionado a olhar a vida daquele jeito. Por exemplo, Judas olhava o tempo todo o preço das coisas. Ele olhava o tempo todo o preço das coisas. A mulher que chega para lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e banhá-lo com perfume caro, Judas diz: nossa, mas isso é muito caro. Nós poderíamos não desperdiçar assim, nós poderíamos vender e dar o dinheiro para os pobres. Será que ele queria realmente dar o dinheiro para os pobres? Então, nós vemos ali um homem que tinha uma forma de olhar. São os condicionamentos que nos levam a manter sempre os mesmos padrões mentais. Como os sacerdotes que, quando Jesus cura um paralítico no sábado, ao invés de olhar o fato de que eles estavam diante de uma cura maravilhosa, eles questionam Jesus por estar curando no sábado. Então vejam a limitação do condicionamento mental destas pessoas. Agora, nós analisamos isso para nos colocarmos a questão: quais são os meus condicionamentos mentais? Há pessoas que chegam no centro e ficam catalogando: este me trata bem, aquele me trata mal, este me trata bem, aquele me trata mal. É um condicionamento. Nós não estamos no centro para catalogar, ou seja, lá onde formos, para catalogar quem nos trata bem ou mal. Nós estamos lá para aprender, para trabalhar, para fazer o que nós pudermos. E se não pudermos, amém Jesus. Nós continuamos. Estamos lá para estudar. Então, nós temos condicionamentos. Há pessoas que chegam no centro e é o homem de negócios. Ele é o homem de negócios a semana inteira. Ele só sabe falar de quanto eu vou ganhar, quanto eu vou perder, como é que eu ganho isso, como é que eu consigo aquilo. Aí ele chega no centro. Como é que eu faço para obter uma mensagem do meu pai que desencarnou? Não, meu amigo, não é assim. A mensagem vem de lá para cá. Não, mas me fala, vai. Como é que eu faço? Não, meu amigo, não tem como eu faço. Então a pessoa não entende. Ela está num padrão mental de condicionamento tal que ele não consegue sair, se descolar daquele condicionamento por 5 minutos para dizer: aqui eu não sou ninguém, aqui eu ouço, aqui eu aprendo, aqui eu me abro para a vida, para os meus benfeitores, para que eles me guiem. E aí, sem se dar conta, os negócios vão começar a funcionar. Porque a intuição, a oração, o envolvimento dos bons espíritos começam a nos ajudar. Mas nós chegamos: será que eu devo frequentar essa casa espírita ou aquela lá no centro da cidade é melhor? Onde é que tem mais doutor? Porque eu preciso ser amigo desse povo todo. Então nós não estamos na casa espírita porque nós queremos o crescimento espiritual. Nós levamos para a casa espírita o nosso condicionamento infeliz. Nós somos o sujeito olhando para a mulher que lava os pés de Jesus e nós não nos damos conta que ela está fazendo um ato de amor. E quem dera pudéssemos nós lavar os pés de Jesus com as nossas lágrimas de arrependimento e de gratidão. E Jesus diz: ela está fazendo por mim um ato de amor. Que você, Simeão, aquele que o havia recebido, não fez. Ela está fazendo. Os pobres, diz ele, sempre os tereis, mas a mim, nem sempre. E ela sabia aquilo, aquela mulher. Então Simão olha para o fenômeno que está acontecendo e ele não olha para a quantidade de peixes. Ele, inclusive, é tão maduro que ele chama os outros para ajudá-lo e carregam 2 barcos. Porque não é isto que o atrai. Ele reconhece, contrariamente àqueles sacerdotes. E aí nós entendemos por que Jesus chama aqueles homens e não os sacerdotes de Jerusalém. Porque, contrariamente a eles, estes homens aparentemente simples já tinham a maturidade espiritual.
para entender o que era importante. Então, ouvir o representante das leis divinas na terra, obedecê-lo, mas reconhecê-lo, porque muitas vezes nós obedecemos as leis e as normas, começamos a aprender e as coisas começam a funcionar bem. E aí nós desaparecemos um tempo do centro, as coisas começam a ir mal e nós, preciso voltar ao centro. E os bons espíritos pacientemente nos ajudam de novo. Mas nós não entendemos ainda. Nós não entendemos o que Simão Pedro entendeu. Porque ele pega aquela situação que está diante dele, né, e ele reconhece naquele evento que não era a quantidade de peixes que era importante, mas era ele estar diante de alguém que tinha o poder de fazer aquilo, que tinha conexão com Deus. E é isso que ele diz: Senhor, tu és o Filho de Deus, o que queres comigo? Eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim, Senhor. Ele reconhece não só a sua profunda condição humana, de homem simples, pecador, mas ele reconhece a grandeza daquele diante de quem ele está. E isto é muito bonito, porque naquele momento ele se ajusta às leis divinas. Ele ouve e obedece. Lança as redes, Simão. E ele poderia dizer: não, Senhor, eu sou o entendido aqui. Mas ele diz: não, eu me fio na tua palavra e eu lanço. E depois ele reconhece isso com gestos, com palavras. Mas o mais interessante, eles não ficam presos ao fenômeno que aconteceu, eles se prendem ao homem que produziu aquele fenômeno, porque diz o texto evangélico: deixando tudo, eles o seguiram. Eles poderiam ter, falado: não, vamos ficar por aqui, o Senhor nos ajuda a pescar mais, vamos começar uma grande empresa, vamos ganhar muito dinheiro. E é aí que nós nos perdemos, porque mesmo quando as coisas vão bem, é preciso tomar cuidado. Então nós vemos pessoas que vão regularmente cumprir seus deveres religiosos, espirituais, mas eles estão ainda com a visão do ganho. Isto me faz bem, isto me mantém equilibrado. Não é mal, já é um passo. É o sujeito que te diz assim: nossa, você está fazendo isso, você vai ser muito bem compensado. Compensado do quê? Compensado por fazer o bem, por estar me ajustando às leis divinas e por procurar melhorar a mim mesmo. Compensado pelo quê? Fazer o bem já é a compensação em si. Mas nós muitas vezes nos dirigimos aos médiuns, à casa espírita, e nós queremos o que queremos. Eu quero receber uma mensagem. Eu quero tal coisa. Eu quero. E não existe isto. Este é mais um padrão mental infeliz que nós temos, achando que nós podemos impor a nossa vontade aos bons espíritos, a Jesus ou às leis divinas. Eu quero porque eu quero, e acabou. Não é assim, essa é a nossa fase de criaturas mimadas. A nossa fase de criaturas mimadas, que não entendemos as leis divinas, que não compreendemos que é preciso superar estes condicionamentos. Então é muito bonito, porque Simão Pedro, naquele momento, ele é capaz de reconhecer a sua profunda condição humana, pequenina, frágil. E Jesus lhe diz: não temas, Simão, eu vou te transformar em pescador de homens. E Simão entende a mensagem, ele não fica preso porque um fenômeno bonito aconteceu, como muitos ficam, Muitos viram Chico Xavier receber espíritos grandiosos, viram materializações, quando ele fazia as materializações lá em Pedro Leopoldo,
Viram Emmanuel materializado, viram André Luiz, viram Sheila, Meimei e tantos outros espíritos que se materializavam através do Chico e de outros médiuns. Mas o que isso trouxe para essas pessoas? Será que entenderam? Muitos foram às reuniões para receber cura. E Sheila, o espírito de Sheila, que foi uma enfermeira alemã na Segunda Guerra Mundial, curou a muitos. Mas será que estas pessoas, estando ali diante de um espírito materializado, entenderam? Elas estavam diante da pesca, diante de centenas de peixes. Mas será que elas entenderam o que estava acontecendo? É essa a questão. Então Allan Kardec nos diz isto. As pessoas veem os fenômenos, mas tem gente que fica ali nos fenômenos. Eu quero ver mais. E ficam procurando os fenômenos. E nós vemos as casas espíritas que têm trabalhos de cura, que têm trabalhos disso, trabalhos daquilo, cheias. E aquelas que oferecem estudo, vazias. As pessoas não entenderam. Nós estamos olhando para o fenômeno. Ou somos o sujeito que se encanta com o fenômeno, ou somos aqueles obtusos como os sacerdotes que ficam questionando coisas secundárias. O médium recebeu uma mensagem, mas aqui, olha, o nome do fulano é Luiz com um S, não com Z. Ele escreveu com Z aqui. Não sei não, hein? Acho que essa mensagem não é autêntica. A pessoa, se estudasse, entenderia que a mediunidade é um veículo cheio de interferências. A mensagem é correta, as informações são boas, reflete ali o que pensava aquela pessoa, o que ele fala é algo que tem a ver com a realidade na qual ele viveu e com o que as pessoas viveram. Não, mas o S aqui no final não é com S, é com Z, não é com Z, é com S. E nós nos perdemos em coisas secundárias. E Allan Kardec diz que aqueles que estão maduros, muitas vezes jovens, mal saídos da adolescência, que entendem a doutrina na sua profundidade, na sua beleza, como aquilo nos leva a uma vida melhor, como aquilo muda a nossa condição de vida e como aquilo, essa doutrina maravilhosa, transforma a nossa forma de entender, de ver e de agir. Então nós, justamente por entendermos a doutrina, talvez comecemos agora a compreender que é preciso um pouco mais de maturidade espiritual. Nós não estamos presos a fenômenos. Se Chico Xavier recebeu mais de 200 livros de familiares desencarnados, seria muito bom se eu recebesse um para mim, do meu familiar, mas eu não preciso, se eu entendi a lógica. É como se eu estudasse na escola que a lei da gravidade existe e eu precisasse passar a vida toda jogando as coisas para vê-las cair, para ver que, ela realmente funciona a lei. Se nós entendemos, acabou, nós entendemos. Se nós entendemos que a vida continua, que a mediunidade funciona, que os espíritos têm dificuldade para se comunicar conosco. Não é assim tão fácil, há uma barreira energética. Nós estamos num corpo denso, difícil, condicionados por esse corpo. Então há uma série de descondicionamentos, de reflexos condicionados que nós temos que fazer. Nós já começamos a entender que a reforma íntima não é uma coisa vazia. Por exemplo, nós já percebemos que o nosso nervosismo nos leva a situações deprimentes, que a nossa irritação, que a nossa raiva, que a nossa cólera produzem doença. Nós já percebemos que sofremos quando temos ciúmes, quando queremos mal às pessoas, quando somos invejosos. Então nós já entendemos isto. E nós estamos tentando descondicionar a nossa alma. Sair daquele reflexo condicionado. Alguém toca no meu ego pequenino e eu me enraiveço. Não é fácil. Porque são muitos séculos de condicionamento com os quais nós estamos lutando aqui.
Talvez seja a primeira encarnação que nós enfrentamos a nós mesmos. Ou talvez nós já venhamos há muitas tentando, né? Porque nós já temos a maturidade para entender tudo isso que está sendo falado aqui. Então nós estamos lutando esta luta, às vezes já faz muito tempo. Talvez nós fôssemos aqueles sacerdotes que ouviram Jesus, que viram curar e perguntamos, mas como assim o Senhor está curando num sábado? E estava ali um paralítico levantando. E nós estávamos olhando na direção errada. Ou como Judas, olhando, né, talvez para os peixes e dizendo, nós poderíamos fazer uma empresa com isso. Então nós muitas vezes estamos dentro do centro espírita, mas se ao menos nós tivermos essa consciência, meus irmãos, isso já é precioso. Quais são os meus condicionamentos? Eu estou olhando para a direção certa? Eu estou vendo o que eu preciso ver? Eu estou entendendo o que eu preciso entender? Ou eu estou aplicando as coisas divinas à minha estrutura mental adoecida pelas paixões do mundo? Eu estou tentando negociar com Deus? Eu estou tentando impor minha vontade aos espíritos? Eu estou tentando fazer funcionar a casa espírita e o trabalho que se realiza ali para o meu bem-estar e a minha vida, ao invés de eu me adaptar, me esforçar e tentar vencer os meus condicionamentos infelizes? Até quando nós seremos o doutor, né? Principalmente no Brasil, que todo mundo é doutor, né? Que chega na casa espírita e, bom, como é isto? Como eu faço aquilo? Quanto tempo eu vou ter que esperar? Então nós não entendemos ainda a lógica, porque é o condicionamento do sujeito do mundo. Nós somos homens de negócio a semana toda, somos isto ou aquilo a semana toda fora da casa espírita. Chegamos ali, nós queremos estabelecer o mesmo padrão. Não, a casa espírita é um templo divino, onde nós nos recolhemos interiormente e nós falamos, Allan Kardec, me ensine. André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, me ensinem, me ajudem a entender. Então é uma postura diferente. Então Jesus escolheu aqueles homens e entre eles um, né, que tinha condicionamentos muito difíceis, porque todos tinham, hein? Todos eles tinham, eram humanos. Simão Pedro era temperamental, era explosivo, mas era um homem que tinha um coração enorme. Por isso Jesus o escolheu. Ele era um pai de família, ele explodia de vez em quando, né? Ele tinha uma atitude, às vezes, temperamental, mas era um homem fiel, sólido, que as pessoas confiavam, e onde ele estava, corria a multidão, porque era aquele com quem Jesus estivera. Era aquele que ele escolheu para ser a base da nova igreja. Então ele escolhe aquelas pessoas, sabendo das dificuldades que eles tinham. Judas não conseguiu vencer as suas. Ele não conseguiu superar a caixinha mental na qual ele estava vivendo. Tudo era contabilizado, tudo era contado, tudo era moeda. E nós vemos tantas pessoas ainda assim. Às vezes estão diante de fenômenos belíssimos, mas não são capazes de ver. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje, meus irmãos? Nós estamos buscando os meios de vencer os nossos limites, os nossos condicionamentos do passado. Nós queremos criar uma nova maneira de viver a vida. Então, é sim palestra espírita, estudo, reunião mediúnica, aplicação de passe, trabalho na caridade, e nós temos que fazê-lo até cansar, porque nós temos que nos descondicionar. O bem ainda não é uma coisa natural para nós. O bem ainda não é uma coisa natural para nós.
E quando no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, Allan Kardec pergunta qual é a maior dificuldade para o nosso progresso espiritual, o orgulho e o egoísmo, porque são os vícios morais que nos levam a todos os outros vícios. O egoísmo me faz querer tudo para mim. Então eu começo a faltar com a caridade. E o orgulho me faz acreditar que eu sou mais importante que meu irmão, que eu mereço mais, que eu preciso de mais, que eu preciso ser mais compensado. E aí eu começo a faltar com a humildade. E quais são as duas virtudes que nos levam a Deus? A caridade e a humildade, os opostos do orgulho e do egoísmo. Porque a humildade é aquela atitude de Simão Pedro diante de Jesus. Nós todos falamos dos pequenos erros aqui e ali que Simão cometeu, mas era um homem profundamente maduro, testado pela vida, pelo trabalho, e diante de Jesus ele diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim, Senhor. Mas Jesus diz: não, Simão. Doravante eu te farei pescador de homens. Então, na tua simplicidade, no teu esforço, no teu devotamento, no teu amor sincero, eu encontrarei os meios de te ajudar e de transformar em alguém melhor. Então, nós não precisamos de muito, meus irmãos. O que Jesus espera de nós é o que ele tinha naqueles homens simples. Sinceridade, honestidade de coração. Nós olhamos para o Cristo e reconhecemos nele o poder divino, o exemplo, o modelo, aquele que nós temos que ajoelhar e ouvir. A humildade de coração, a humildade das crianças, como Jesus disse. Vocês serão salvos e terão um reino quando se assemelharem a estas crianças, porque elas ouvem, elas se lançam, elas são espontâneas. O Cristo não espera que nós sejamos grandes gênios, porque os grandes gênios sempre se afastam, sempre se perdem nos detalhes, sempre olham o sábado ao invés de olhar a cura. Estão diante de um evento maravilhoso e ficam olhando para o lado. E você diz: meu Deus, será que eu certo? Eles fizeram isto mesmo? Um homem está levantando, um paralítico ali, 30, 40 anos, numa cama, e ele levanta, e eles olham para o fato de que ele está curando num sábado. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para que os nossos condicionamentos não nos afastem de Deus. Como Judas, que vai trair aquele amigo querido, que vai trair aquele amigo que lhe deu a oportunidade, conhecendo todos os seus limites. Judas era livre, não estava predestinado a trair Jesus. Ele tinha que vencer os seus condicionamentos, mas ele não foi capaz. Então todos eles lutarão contra os seus condicionamentos em muitos momentos. Nós veremos que a luta continua, a batalha está ali, ela é permanente, até que nós tenhamos criado asas, até que nós tenhamos conseguido criar a condição angelical, a batalha será constante. Mas é a batalha que nos espera, é o combate que nos espera. Diante de Jesus, que nós tenhamos a humildade de Simão Pedro. Senhor, eu sou um pecador. Mas Ele nos acolhe. Ele sabe quem nós somos. E nós terminamos as nossas considerações desta noite lembrando que numa das aparições de Nossa Senhora, ela previu que num certo momento a humanidade passará por uma transformação muito profunda, de natureza espiritual. E isso me fez ficar pensando muito, porque ela diz que num certo momento Deus vai nos fazer ver a nós mesmos como Ele nos vê. E isto me balançou, porque
nós, quando olharmos para nós mesmos, se Deus nos permitir este dia, e se nós começarmos já a fazer este exercício, se nós olharmos para nós mesmos, como Deus nos vê, nós veremos todos os atos que cometemos contra a bondade divina, contra as leis do amor. E ao mesmo tempo nós veremos um Pai que olha para nós e diz: então, meu filho, e agora? Entendeu? Está pronto? Vai começar a nova jornada? É hoje? Que bom! Finalmente! Então, que nós possamos, meus irmãos, chegar logo a este dia. Nossas almas são almas velhas, almas cansadas do erro, almas cansadas dos mesmos deslizes, mas nós já vislumbramos diante de nós esta nova vida, que nos é oferecida pela bondade de Deus através da doutrina espírita. Então que nós possamos, como aqueles discípulos, depois da pesca milagrosa, chegando à praia, diz o texto, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Não é deixar tudo que nós temos, jogar tudo fora, vender. Não é isto. É deixar interiormente tudo que nos possui para possuirmos aquilo que vale a pena e nos deixarmos possuir por aquilo que vale a pena. Foi isto que Simão Pedro entendeu naquele dia. Deixando tudo, na verdade, eles deixavam tudo aquilo que representavam os condicionamentos, tristezas e paixões dos homens do mundo, para iniciar uma nova aventura, na qual finalmente possuiriam a coisa mais importante de todas, a própria alma e a afinidade com as leis divinas. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Ele, no seu infinito amor, na sua paciência, no seu carinho, na sua compaixão, na sua misericórdia, nos envolva, nos dê a força para lutar, para enfrentar este homem velho que já está implorando para morrer dentro de nós, porque há um homem novo que quer surgir, que espera a possibilidade de vir à vida e de respirar. Então que nós fiquemos firmes no caminho do estudo, do aprendizado, do trabalho evangélico, do trabalho espírita. Que Jesus nos abençoe a todos, com muita paz, com muita alegria, com muita serenidade. Fiquem com Deus e até a semana que vem.